Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura de mais alguns capítulos do livro O Poder da Esposa que Ora, escrito por Stormy O. Martin. Quando nós precisamos priorizar o outro. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Conforme Salomão disse, nenhuma situação da nossa vida é capaz de extinguir a chama do amor, nem os problemas podem apagá-la. Se você tivesse de abrir mão de tudo pelo amor da sua vida, a riqueza que possuísse não lhe valeria nada. E se guardasse a riqueza e abrisse mão do seu amor, passaria a desprezar a riqueza. Nada do que você possui ou que lhe diga respeito vale mais do que o amor entre você e o seu marido. É por isso que ambos precisam priorizar um ao outro. Todos nós sabemos como é fácil dedicar tempo demais ao trabalho, à carreira, aos negócios, aos filhos, aos amigos e à igreja, ou às várias atividades a ponto de descuidar um do outro. Em nossa vida atarefada, é necessário um esforço concentrado e específico para o casal estar interligado de maneira intensa e significativa. Mas quando ambos caem de exaustão no fim do dia, estressados e com a mente repleta de preocupações, a concentração no cônjuge parece exigir um esforço além da sua capacidade. Mas o amor murchará e o seu coração ficará inundado de culpa se você não fizer isso. E se o amor enfraquecer ou morrer, a situação será devastadora. Se isso lhe acontecer, peça a Deus que ajude você e o seu marido a voltar a dar prioridade um ao outro. Se já faz algum tempo que vocês não se priorizam, suplique a Deus para que os ajude a quebrar esse ciclo e retornar à situação anterior. Mesmo que você sinta que o casamento morreu e é tarde demais, Deus pode ressuscitá-lo. Essa é uma das especialidades dele. Convide o Espírito Santo a reacender a chama do amor e o diálogo entre vocês. Por mais atarefados e cansados que vocês estejam, separe um tempo para ficarem juntos. Jantar fora uma vez por semana é muito mais barato do que pagar um conselheiro conjugal ou um advogado para cuidar do seu divórcio. O dinheiro economizado com jantar não significa nada se você perder o amor da sua vida. Minha oração a Deus. Senhor, oro para que ajudes meu marido e eu a dar prioridade um ao outro. Ensina-nos a deixar de lado nosso trabalho e responsabilidades para passar um tempo especial a sós. Sei que não teremos o casamento que tu desejas se não passarmos um tempo de qualidade juntos. Capacita-nos a dizer palavras positivas um ao outro e a expor os pensamentos e sentimentos mais profundos que necessitam ser expressos e que raramente o são por falta de tempo ou de disposição. Traz-nos à memória o motivo pelo qual decidimos nos casar. Mantém vivos nosso amor, nossa atração um pelo outro, para que cada um de nós ocupe lugar de destaque na mente do outro. Se deixamos de fazer isso, ajuda-nos a mudar a situação, de modo que separemos deliberadamente um tempo para dedicar um ao outro, edificar um ao outro e afastar a falta de comunicação e pensamentos de desamor que porventura houve entre nós. Ajuda-nos a separar um tempo para resolver os problemas por meio de uma conversa pacífica e a controlar as emoções, a fim de que nenhuma sombra do passado venha à tona para roubar-nos a alegria. Acima de tudo, capacita-nos a valorizar um ao outro mais do que toda a riqueza que possuímos, mais do que todas as pessoas que conhecemos e mais do que todos os sonhos que acalentamos. Oro em nome de Jesus. Quando eu quero ter certeza do lugar que ocupo no casamento. Por essa razão, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Em geral, quando as mulheres leem na Bíblia, imaginam que certas passagens, as quais mencionam a palavra homem, dão a ideia de que não se aplicam ao sexo feminino. Embora haja muitas passagens nas Escrituras em que isso é verdade, como a mencionada acima, a Bíblia também diz: quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Desde o princípio, fomos feitos à imagem de Deus e chamados de homem. Quando nos referimos a toda a humanidade, incluímos os homens e as mulheres. A Bíblia diz o seguinte a respeito do dilúvio: todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram, e toda a humanidade. Não significa que só os homens morreram e as mulheres sobreviveram. Homem significa todas as pessoas. É importante que as mulheres entendam isso, porque caso contrário, teremos uma atitude que afirma: o mundo pertence ao homem e eu sempre serei considerado uma pessoa de segunda classe quando comparada a ele. E com certeza,
Há no mundo muitos exemplos e muitas situações de que essa afirmação seja verdadeira, mas aos olhos de Deus, você e o seu marido são uma só pessoa. Deus diz que vocês são iguais. Ele lhes dá responsabilidades diferentes no casamento, mas uma não é menos importante do que a outra. Deus quer que você seja submissa ao seu marido, não por ser menos do que ele, mas porque uma pessoa tem de ser o líder e a outra tem de submeter-se ao líder. O marido é o líder, mas precisa também submeter-se a Deus e prestar contas a ele. Você também precisa prestar contas a Deus, mas seu marido é responsável perante Deus pelas decisões que toma com respeito a você. Sei que a mulher tem muita dificuldade de concordar em ser submissa ao marido quando ele toma decisões que a prejudicam. Mas discutir sobre o assunto, além de expor suas opiniões e sentimentos, só servirá para piorar a situação. É melhor pedir a Deus que assuma o controle do que aconteceu e os ajude a confiar nele. Minha oração a Deus. Senhor, ajuda-me a entender qual é o meu legítimo lugar de autoridade em nosso casamento. Tua palavra diz que o marido e a mulher devem ser uma só pessoa, mas ela estabelece limites nos quais o marido deve ser o líder e a mulher deve submeter-se a ele. Às vezes, sinto dificuldade de submeter-me a uma decisão má ou errada, principalmente quando me afeta e afeta minha família drasticamente. Peço para que, quando eu tiver esse tipo de preocupação, tu me ajudes a conversar com meu marido sem ser arrogante e imprudente. Ensina-nos a ter uma conversa sem discussão. Ajuda-me a escolher as palavras com muito cuidado quando precisar expor os meus pensamentos. Dá ao meu marido ouvidos para ouvir teus conselhos e um coração atento quando tiver de verbalizar meus pensamentos. Mostra-me a maneira correta de ser submissa, mesmo quando assumo a autoridade que me concedeste em oração. Se meu marido tomar uma decisão errada e contrária aos meus desejos verbalizados, ajuda-me a perdoá-lo e, acima de tudo, a confiar em ti. Para proteger-me. Sei que ele presta contas a ti a respeito da maneira como lidera a nossa família. Ajuda-nos a trabalhar juntos como uma só pessoa e não como facções opostas. Oro em nome de Jesus. Quando ele precisa da direção de Deus no trabalho. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. Quantas vezes já vimos um homem cuja mulher trabalha para sustentá-lo enquanto ele corre atrás de um sonho que não conta com a bênção de Deus? Isso causa uma tensão insuportável a ela e ao casamento. Ou quantos homens se sentem frustrados no trabalho e se irritam por causa disso? Todo homem precisa saber que está fazendo o trabalho certo. Mesmo que seja um emprego temporário, que com o passar do tempo levará a realizar a obra que Deus planejou para ele, o homem precisa ter a confiança de que está seguindo a orientação do Espírito Santo e caminhando de acordo com a vontade de Deus. É por isso que você precisa interceder pelo trabalho do seu marido. Em primeiro lugar, ore para que seu marido entenda os dons que Deus lhe concedeu. Ore para que ele ouça a voz de Deus lhe dizendo como deve usar esses dons. Ore também para que ele entenda qual é o seu chamado, de modo que os dons nunca tenham prioridade sobre o chamado. Ele recebeu o chamado para ser seu marido, e os dons que Deus lhe deu nunca devem sobrepujar o chamado. Seja qual for a situação em que seu marido se encontra neste momento, desempregado, trabalhando num emprego excelente ou nenhuma coisa nem outra, ore para que ele caminhe de acordo com a vontade de Deus. Se ele não estiver no lugar certo ou o emprego não for do agrado de Deus, peça a Deus que lhe revele isso. Se o que ele estiver fazendo não for da vontade de Deus, peça ao Senhor que o tire dali e o transfira para o lugar que Deus planejou para ele. Se o emprego não for do agrado do seu marido e o estiver deixando exaurido, peça a Deus que o ajude a encontrar paz e propósito ou que o mude para um lugar melhor. Ore para que seu marido siga a direção de Deus assim que o Senhor a revelar. Minha oração a Deus. Senhor, oro para que capacites meu marido a ouvir tua voz a respeito do trabalho dele. Conduze-o a fazer aquilo que desejas para ele. Revela os dons que lhe deste para que ele não saia em busca de algo que não tenha sua bênção.
Se ele estiver onde deveria estar, ajude-o a contar com a simpatia das pessoas com quem trabalha. Se for necessário uma mudança, ore para que lhe mostre o que fazer e quando fazer. Ensina-o a buscar-te para saber qual é a tua perfeita vontade. Em todas as reuniões das quais ele participe, oro para que estejas no controle, de modo que ele ouça a tua voz acima de todas as outras. Capacite-o a tomar as decisões certas a respeito de seu trabalho. Só tu, Senhor, sabes como será a nossa vida e o nosso mundo. Capacite-o a ouvir tua voz dizendo: este é o caminho, siga-o. Oro para que ele encontre plena realização, satisfação e sucesso no trabalho. E tenha certeza de estar cumprindo o teu chamado. Que seus presentes sempre abram caminho para ele e o conduzam à presença dos grandes. Oro em nome de Jesus. Obrigada por acompanhar a leitura desses capítulos do livro O Poder da Esposa que Ora, escrito por Stormy O. Martin.